Paz de Cristo, povo de Deus. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seus estudos, que a bênção do Senhor venha estar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago Santos e eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, tá bom? Nesse dia maravilhoso. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o azeite e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmão, essa palavra é muito forte e interessante, porque o marido dessa mulher, um homem de Deus, ele era um servo do Senhor, um moço de Eliseu, que provavelmente fazia parte da escola de profetas, a qual Eliseu, ele era o grande líder. E esse homem morre. E ele tinha dívidas, ele tinha uma mulher, e ele tinha filhos, e o costume da época era exatamente esse. Caso a viúva não conseguisse pagar a dívida do seu marido, o credor vinha e tinha o direito de pegar os seus filhos. E essa mulher ficou desesperada, porque imagina agora, perdeu o marido, perdendo os filhos, ela não tem mais nenhum tipo de esperança de ter alguém que viesse cuidar dela na sua velhice e na sua viuvez. Então ela vai até o profeta, e o profeta fala para ela: O que tu tem em casa? Ela fala: Eu tenho uma botija de azeite. Isso é muito importante, porque ela tinha alguma coisa, ela tinha o azeite. Todos nós sabemos que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Então ela tinha a presença do Espírito Santo na casa dela. Ela perdeu o marido, mas não perdeu a graça. Ela perdeu o marido, mas não perdeu a presença de Deus. Ela perdeu o marido, mas não perdeu a presença do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque coisas materiais nós perdemos, irmãos, vêm e vão. Mas o que você não pode perder é a presença de Deus na sua vida. Nós também temos que entender que Jó, ele tinha tudo: bens, dinheiro, filhos, casa, bois, muitos animais, muitos empregados. E a Bíblia fala que de repente ele perde tudo isso e ele permanece com a presença de Deus, porque a sua mulher diz: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o que ele fala? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome de Deus. Ou seja, ele perdeu as coisas que esse mundo pode dar, os recursos humanos, os recursos materiais, mas ele não abriu mão da presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós perdemos algumas coisas no decorrer da nossa caminhada. Às vezes nós não entendemos o porquê, mas nós temos que ter no nosso coração que nós nunca podemos perder a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Que você não venha perder a presença do Espírito Santo. Ainda que você tenha perdido alguma coisa que para você era muito valioso, mas não perca a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela vai te sustentar nos momentos de dificuldade, como sustentou essa mulher. A presença de Deus vai livrar a tua família.
nos momentos, irmão, de grande perigo, como livrou os filhos dessa mulher. A presença de Deus vai cuidar de você durante os anos, como cuidou dessa mulher. Então, receba essa palavra, que o Espírito Santo continue falando no teu coração, graça e paz.